Bom dia, como eu falei. Pessoal, deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Bom dia. Como eu falei do processo da Gilmara, e eu falei do processo do tratamento, e eu fiquei devendo para falar sobre o processo de uma acompanhante. Eu fiquei devendo para falar sobre esse processo. Eu estou falando um pouco meio alto, porque estou sem microfone e às vezes o vento atrapalha. O processo de uma acompanhante. E, e eu gosto de filosofia bíblica e gosto do hebraísmo, porque hebraísmo é você contar um fato voltando a dezenas ou centenas de anos atrás, trazendo para os dias atuais e fazendo com que a pessoa que está te ouvindo consiga enxergar aquilo que você está tentando passar, né? Como o morro que vocês vê lá atrás é o Morro do Boa Vista. E eu lembro esse fato, que o irmão Sandro, aquele morro era todo da família, dos avós, da avó dele, tinha engenho lá em cima. Eu lembro que ele contando os fatos para mim, é como se eu estivesse vendo a avó dele, a família dele, fazendo todo aquele processo. Isso chama-se, podíamos chamar de voltando à história, um hebraísmo, ou seja, você voltar às culturas para a gente poder entender. Possa ser que esse vídeo fique um pouco demorado. O processo de um acompanhante. O processo do paciente, como a Bíblia fala, seja paciente, não é fácil, é doído porque existem dores, existem feridas, existe uma série de coisas. Mas o processo de uma acompanhante é complicado também. Porque eu, na minha função eclesiástica, eu posso dizer que não conheço tudo, mas conheço algumas partes, conheço uma boa porção de alguns hospitais públicos, estaduais ou federais, nessa minha vivência. E eu, por várias vezes, eu fiz visitas, orei, ungi, li a Bíblia, falei uma palavra, confortei a família. E muitas das vezes eu saí do local, da casa, da família e via naquele olhar cansado, naquela alma batida, eu via que aquelas minhas palavras poderiam fazer um efeito instantâneo, ou seja, momentânea, e logo ela, como fumaça, desaparecia. Mas hoje eu vivo essa situação. Hoje eu sou uma acompanhante, ou seja, eu estou no processo de uma acompanhante. Acompanhante do lar, acompanhante do hospital, acompanhante, ou seja, não é fácil, porque quando você tem essa percepção, ou seja, essa situação que você vivencia. E lembrando que tem vários tipos ou perfil de uma acompanhante. Existem vários processos de uma acompanhante. Eu lembrei de uma acompanhante. Lembrei de um homem que descia de Jerusalém para Jericó
para os seus negócios, para os seus afazeres, porque ele não era tido como cristão. E diz que na descida que ele desce de Jerusalém para Jericó, e Jericó fica muito embaixo, Jericó faz parte do deserto, quase ao nível lá do Mar Morto. E eu, lembrando desse fato, e diz que descia um sacerdote. O sacerdote tinha os seus compromissos. E diz que o sacerdote, ele passou de longe, ou seja, ele viu aquela situação, ele olhou aquela situação, mas ele não parou. Não sei por qual motivo ele não parou. Também vinha por aquele mesmo lugar da casa de Levi, vinha um levita. Ele também vivenciou aquela mesma situação de um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Ele foi assaltado, foi espancado, foi ferido, ele estava ali sangrando, né? E diz que também ele não parou. E também diz que descia por ali um homem que não era religioso, um homem que não era discípulo, um homem que não era da família de um escriba, um homem que não era muito familiar ao meio cristão. E diz que ele viu aquele fato e ele desceu do seu cavalo, do seu jumento, do seu burro, não sei. E diz que ele desceu, olha aquele homem, ele dá os primeiros socorros. Ele dá o primeiro socorro. Diz que ele olha, ele deita, ou seja, o vinho, deita o azeite naquela ferida, ele dá os primeiros socorros. E diz que depois daqueles primeiros socorros que ele dá, ele coloca na sua fugiu a palavra agora, no seu lugar, ou seja, engasguei agora. Ele coloca no cavalo, no jumento, no burro, e diz que ele vai a pé, ou seja, ele arrasta aquele homem, leva no seu cavalo, no seu burro, no seu jumento, cavalgadura. E diz que ele leva até uma hospedaria, passa a noite ali, porque já era noite, e ele diz ao dono da hospedaria, ele diz assim: olha, eu tenho um compromisso e eu tenho que ir, mas vou deixar aqui um recurso e você cuida dele para mim, e tudo aquilo que depois, ou seja, for gasto, que ele gastar, você fala que quando eu voltar, eu pagarei, ou seja, eu te pagarei. Ponto. Esse é o primeiro tipo de um acompanhante, ou seja, aquele que vê a situação, acolhe a situação, tem os seus compromissos, tem o seu trabalho, tem os seus afazeres, tem a sua empresa, tem o seu negócio, tem a sua família, ele tem condições, ou seja, de bancar um acompanhante. Ele banca um acompanhante, né? Ele banca um acompanhante. Esse é o primeiro fato para mim entrar no assunto que eu quero falar de um acompanhante, da minha vivência. O segundo, nós lembramos lá no Amigo de Jesus,
Ah, tá. Quem fala esse assunto, quem toca nesse assunto do bom samaritano foi Jesus que estava explicando, né? Mas é um outro caso, uma outra mensagem. E eu estou aqui no pasto, que é perto de casa, né? A torre de casa está lá, ó. E eu estou aqui nos pastos com as vacas, com os bois. E aí tem um amigo de Jesus, em João 11, Lázaro, irmão de Marta e Maria. E quando Jesus subia para o Monte das Oliveiras, quando Jesus passava por aquela região ali, Jesus ficava na casa de Lázaro. Jesus era recebido na casa de Lázaro. E diz que Lázaro ficou enfermo. Ele ficou enfermo e precisava que alguém fosse até Jesus para chamar Jesus, porque o amigo dele estava enfermo. Estou mexendo aqui, não sei se ficou bom. Só que Jesus está numa outra cidade, está fazendo, e quando chega uma pessoa, quando chega a pessoa que foi enviado para falar com Jesus, Jesus fala, não, eu já estou indo. E demora dias, demora 3 dias para chegar na casa de Lázaro. Quando vai chegar, até a irmã de Lázaro vai ao encontro de Jesus. E Jesus, nós vemos o milagre que Jesus chorou, né? O único fato, o único versículo mais curto da Bíblia é que Jesus chorou, está em João. A morte de Lázaro, seu amigo. Só que nós vemos o caso de um acompanhante, o segundo caso, havia Marta e Maria. Lázaro estava enfermo. Enquanto fazia um revezamento, ou seja, Marta cuidava, depois vinha Maria cuidava, eles tinham uma condições financeiras boa. Se nós fôssemos falar no dia de hoje, ou seja, seria uma pessoa bem sucedida, uma pessoa com seus negócios, com seus bens, e tinha condições, tinha seus empregados, mas tinha a Marta e Maria. Marta um pouco alvoroçada e Maria um pouco tranquila, mas tinha as duas irmãs para cuidar e ver a situação. E elas viram que pouco a pouco a situação de Lázaro piorava, a ponto dele chegar a falecer, né? Segundo tópico que eu disse que o bom samaritano, ele tinha suas condições, mas ele pagou. Nós vemos agora o segundo ponto, que Lázaro era paciente, estava enfermo, mas ele tinha na família, em casa, ele tinha um revezamento, ou seja, de pessoas que estavam do seu lado, que podia ali revezar. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas chegam num momento de ser paciente, de estar enfermo, acamado, e é muito difícil de você ter essas condições, porque geralmente uns estão fora do estado, têm os seus afazeres, etc, 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 e não tem, ou seja, condições de estar próximo, de fazer um revezamento. Porque quando você tem alguém para fazer um revezamento, alguém olha, cuida, olha aquela queixa, ouve o gemido, ouve a situação, ouve as críticas, vê a situação e passa para outro vem e assim vai, né? Tem duas pessoas que possam estar revezando
e com a condições financeiras até boa. Mas o terceiro tipo que eu falo agora, e eu vou falar esse terceiro tipo, eu quero chamar sua atenção agora, que você fique comigo. O segundo tipo, o terceiro tipo, característica de um acompanhante, o processo de um acompanhante, o processo do acompanhante ali samaritano, o processo do acompanhante ali de Marta e Maria, Lázaro. Mas eu quero falar o terceiro tipo. Porque muitas das vezes é muito fácil nós criticarmos, nós apontarmos o dedo, nós olharmos assim para a pessoa e dizer assim, olha, se eu fosse você, né? Por que você não faz assim, um assado? Agora eu quero levar você na história. Havia na cidade de Ur, tinha um homem, um moço, e desde a sua juventude ele era muito querido, ele era muito temente a Deus. E a sua esposa conheceu ele jovem, junto com os seus pais, com a sua ali no meio, aquele jovem, um jovem que se destacava, um jovem que todo mundo queria estar perto daquele jovem, as moças dali de Ur, era muito cobiçado, porque além dele ser muito cobiçado, mas ele tinha uma calma, aquele jovem tinha ele tinha um temor, ele tinha seus pais, ele era uma pessoa temente desde a sua mocidade. Aquela mulher casa com aquele moço, né? Constitui a família com aquele moço, prospera com aquele moço, vê o crescimento, o temor, eu estou falando um pouco meio alto por causa dos ventos, o temor que tinha, aqui onde ele falava, a calma, a sabedoria que ele tinha, e ela conviveu com ele, ele teve seus filhos, seus 10 filhos, os seus filhos prosperaram, e reza a Bíblia que ele prestava sacrifício, ele orava pelos seus filhos, ele intercedia, e diz que ele falava com Deus, e diz que os seus filhos faziam alguma festa, estava em algum lugar, em vez dele dizer assim, você está andando em mal companhia, você não é crente, você não serve a Deus, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado, você não vai ter futuro, você é um homem, é um mundano. Falava para as moças, você não se comporta como deve se comportar, você moço, você vive nos bares, ou nas festas, ou nos bailes, ou sei lá, nas drogas, você é um gastador. Não, diz que ele prestava sacrifício a Deus e dizia a Deus, caso um dos meus filhos errar em alguma coisa, eu já estou pedindo para o Senhor, eu estou sacrificando ao Senhor para que o Senhor abençoe, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre de todo mal. Eu não sei aonde ele está agora, eu não sei com quem ele está agora, com quem ela está agora, eu não sei a cabeça dele, a cabeça dela, eu não sei o que ele pensa, o que ela pensa, eu não sei qual é a companhia que eles convivem, o que ele vive, eu não sei, Senhor.
mas eu vou sacrificar para que o Senhor possa guardá-lo. Eu estou falando do terceiro processo de acompanhante. E isso ele fazia costumeiramente, ou seja, fazia sempre. Era uma coisa que estava nele. E diz também que a sabedoria daquele jovem, a sua prosperidade, os seus negócios, ele tinha vários negócios, investia em vários negócios, mas tudo que ele investia crescia, prosperava, multiplicava, né? Aquele homem agora diz que as pessoas vinham, tinham o prazer de estar no domingo ou no sábado, tinham o prazer de ir na casa dele. Diz que quando ele sentava, rodeava aquele monte, aquela multidão do lado dele, perguntar, questionar. Ele era um consultor. Se fosse hoje seria um coach, mas não desses coaches que nós estamos vendo aí. E ele explicava: eu faço assim, faço assado e tal. E diz que ele era ouvido, ou seja, ele era conhecido na cidade de Ur, e ele se espalhava o seu conhecimento, a sua sabedoria, mas principalmente o seu temor. Principalmente o seu temor corria seus amigos. Mas diz que um dia ele ficou enfermo. Diz que um dia Deus permitiu. E é tão bom quando a gente fala das pessoas com uma coisa boa. É tão bom quando nós lembramos das pessoas com algo bom. Quando nós falamos da pessoa e diz: olha aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, aquele jovem. A gente fala com a boca cheia de amor para falar daquela pessoa. É muito bom. E diz que corria sua fama. E quando a gente fala dos nossos filhos, dos nossos irmãos, das nossas proezas, é muito bom. Mas diz que quem falou dele não foi ninguém. Diz que quem comentou dele, e comentou com uma pessoa que nós não gostamos nem de falar o nome, mas quem comentou dele foi Deus. Diz que quando Satanás, ele rodeava a terra, ele circulava a terra, e olhando, procurando situações, jeitos de entrar, de criticar, de acusar, porque ele é um acusador. Diz que Deus pergunta para eles: de onde tu vens? Ele diz: eu venho de rodear a terra. E diz: tu viste o meu servo Jó? Tu viste como ele é temente, como ele tem uma proximidade com as coisas. Você viu como que ele é temente a mim? Aí diz que Satanás disse: olha, quando você tem riqueza, quando você tem um bom nome, quando você tem fama, quando você tem saúde, quando você tem tudo, uma família abençoada, é fácil glorificar a Deus. É fácil você dar glória a Deus. É fácil você exortar os irmãos. É fácil você dizer: olha, você precisa se consertar, você precisa se tomar uma atitude. Aí é fácil. O Satanás que disse isso aí. Agora eu quero ver todos esses bens que ele tem. Aí Deus disse: não toca nos bens dele. Tocaram nos bens dele. Aí tocou na família dele. Diz que veio os ventos, que eu estou vendo o vento agora aqui. Diz que veio os ventos e tocou
casa de Ló. Mas mesmo assim Ló, perdendo tudo, perdendo o mais precioso que é os filhos, ele assim ainda temia Deus. E no outro dia, no outro tempo, no outro momento, diz que ele aparece de novo. E Deus disse: "Você viste, meu servo Jó?" Mas tudo bem, o homem perde um bem material, ele conquista amanhã. Ele perde algo, ele conquista amanhã. Mas eu quero ver é tocar nele. Toca nele. Eu quero ver tocar nele. Eu quero ver se ele não te nega. E disse Deus: pode tocar nele. Você só não pode tocar na alma dele, mas nele você pode tocar. E diz que ele tocou. Jogou uma enfermidade maligna. Jogou uma enfermidade terminal. Aquele homem se via como companheiro, um caco de telha, descido na cinza, e tirava aquela sua enfermidade. E diz que os seus amigos, homens importantes, diz que quando viram, não conhecia mais. Aquele homem famoso, aquele homem temente, aquele homem próspero, aquele homem que pessoas hoje, pessoas pagam para qualquer coach meia boca aí, 20, 30 mil reais. Um homem daquele pagaria 100 mil reais para agendar daqui a 10 anos. E diz que seus amigos choraram. Eles não puderam acompanhar Jó. Mas tem uma acompanhante aqui que eu quero encerrar. Aquela moça da cidade de Ur, que talvez tinha vários pretendentes, mas ela olhou aquele moço olhou para ela, e aquela mulher acompanhou aquele moço, construiu uma família com aquele moço, viu aquele moço crescer, viu multidões vindo para ouvi-lo, viu o temor que ele tinha com Deus, viu o carinho que ele tinha pelos filhos, o carinho que ele tinha com ela, viu a força daquele homem, viu a coragem daquele homem, viu a disponibilidade daquele homem, viu a saúde daquele homem, viu os projetos daquele homem prosperar, viu os futuros projetos na mente dele para se realizar, viu a simplicidade, a fé, a humildade, o caráter daquele homem. Aquela mulher que
vivia com ele há muitos anos. Aquela mulher que viu toda a história de Jó, conhecia Jó, namorou com Jó, casou com Jó, teve filhos com Jó, enriqueceu com Jó, prosperou com Jó, ouviu as palavras de Jó. Agora aquela mulher convivia com um homem que, segundo o livro de Jó, no capítulo de número 20, diz que saía bichos do lado dele, um homem que onde ele cuspia nem os animais chegavam, um homem que fedia, tinha mau hálito, um homem que ficou se derretendo. E aí muitos amaldiçoa, muitos pregam, eu já preguei, eu já usei essa mensagem, dizendo, tu és mulher de Jó, tu não é crente, tu não tem fé, tu é meia boca, tu é um cristão meia boca, tu é meia boca. Mas o processo de uma acompanhante, quando você acompanha alguém, quebrou um osso e você acompanha a recuperação daquela pessoa, depois vai para a fisioterapia e ele, tudo bem. Mas aquela mulher, ela acompanhava um processo que ela não entendia, que ela não acreditava, que ela nunca imaginava, de ver um moço temente, de ver um homem saudável chegar naquela situação. Só que ela não viveu isso. Quando nós contamos a tragédia de Jó, nós contamos como se ele passou em um dia, como se fosse num dia aconteceu isso tudo na vida dele. Não, foi um processo na vida dele, processo de anos que aconteceu na vida dele. E aquela mulher acompanhava aquele processo. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, depois da manhã, e ela via Jó cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Aquela mulher via o sol nascer, Jó estava na cinza. Ela via o sol do meio-dia, Jó estava na cinza. Ela via o sol se pôr, mas Jó estava na cinza. Ela via a lua chegar, Jó estava na cinza. Ela ouvia os galos cantar na madrugada, Jó estava na cinza. Ela via o sol raiar, mas Jó estava na cinza. O processo de um acompanhante. Não estou falando do meu caso, só estou relatando um fato de você acompanhar alguém, de você ser um samaritano, de você ser um Marta e Maria, mas de você ser a mulher de Jó. E ela chega a um ponto, irmãos, e aqui eu quero... As mulheres, hoje é dia das mães, quem estiver ouvindo essa mensagem, as mulheres são mais corajosas. Desculpe os homens que estiverem me ouvindo, as mulheres têm mais fé que os homens. Desculpe quem
quiser me criticar, mas a mulher tem mistérios que só Deus sabe. Desculpe se você não entendeu. A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem. A mulher, a mãe, ela consegue olhar o seu filho que possa vir 1 quilômetro de distância, ela olha para o filho, do jeito dele andar, quando ele chega, do jeito dele falar, do jeito dele sorrir, do jeito dele olhar, a mãe sabe, a mãe conhece, a mãe tem uma sensibilidade. É um mistério que Deus deixou, isso é uma outra mensagem. E aquela mulher, ela foi muito corajosa. Primeiro, ela conheceu Jó temente a Deus. Ela não conheceu Jó um ateu. Segundo, ela viu Deus trabalhar na vida de Jó, dia após dia. Terceiro, ela viu a sabedoria que Deus deu para Jó. Quarto, ela viu como Jó tinha uma sabedoria para cuidar de toda aquela situação, cuidar dos negócios, cuidar da boa vizinhança e cuidar dos seus filhos sem criticá-los, ou seja, ele sacrificava a Deus sem falar para o filho. Ele já fazia antecipado, meu filho vai em tal lugar, eu já vou prestar um sacrifício agora aqui. Ela viu tudo isso na vida do seu esposo Jó, a ponto dela acompanhar o sol nascer, acompanhar o sol do meio-dia, acompanhar o sol se pôr, acompanhar a lua cheia chegar, acompanhar o canto do galo, acompanhar o sol nascer, dia após dia, dia após dia, e o diagnóstico sempre piorando, a ponto dela dizer assim: esposo, Jó, eu sei que você é temente a Deus, mas pede para Deus, ou seja, nega pelo menos hoje, nega pela tua vida, pela tua história, pelos teus filhos, pela tua casa, nega hoje, só hoje, Jó, porque eu quero te pedir algo para ti, Jó. Oh Deus, leva você agora ou me leva, porque da maneira que está, eu não consigo suportar, eu não consigo conviver, não existe esperança. Nega esse Deus, Jó, morre, para de sofrer. Hoje nós temos a eutanásia, de alguns países que fazem para não ver sofrer, para não ver a pessoa sofrer, porque a dor de um acompanhante, ela é espiritual, ela machuca na alma, e aquela mulher corajosamente, ela pede Jó na cinza, Jó na cinza, Jó com caco de telha, Jó naquela situação. Jó disse: oh meu bem, oh minha esposa, ou minha mulher, ou minha companheira,
ô minha acompanhante, eu sei que você está desesperado, eu sei que está difícil para você, eu sei que você quer o meu bem, mas tu fala, está desvairada, esperaríamos o bem de Deus e não o mal. E diz que ele consola, diz que Jó, na cinza, ele consola a sua esposa. Na cinza, ele consola a sua esposa. Ele diz, eu sei que o meu Redentor, ele vive. E no final, ele vai se levantar ao meu favor. Aí eu paro por aqui e digo, Deus amaldiçoou a mulher de Jó. Diz que a Bíblia fala que Deus deu mais filhos para ele. Deus prosperou a vida dele. Diz que os filhos, a minha filha é muito linda. Eu tenho netas lindíssimas. É só a minha filha, as minhas netas são as mulheres mais lindas que eu já vi e não vai existir nessa terra. Mas diz que as filhas de Jó eram lindas. Diz que não existirá mulher mais linda que ela. Deus deu os filhos a eles. Deus multiplicou o gado, multiplicou os seus negócios. E diz que Deus acrescentou mais 140 anos. Isso é fé. Eu termino com fé. E termino dizendo, eu só tenho que dizer gratidão. Gratidão e gratidão. E dizer que acompanhante igual a mulher de Jó, acho que não tem, não vai existir. Só tinha ela mesmo. Amém? Um abraço a todos. Fique com Deus. E Deus sempre no controle. O processo de